mais um Cafeteria do Saber. E para você que ainda tem algumas dúvidas sobre redação argumentativa, essa aula foi feita especialmente para ti. Então pega já a tua caneca de chocolate quente ou xícara de chá e café e me segue nessa aula. Então, como vocês viram ali na síntese da dica número 1, nós temos então a generalização de quem fala nesse discurso. Porque ao generalizar, nós incluímos as outras pessoas que nos leem, então isso facilita para que a pessoa, digamos, compre a minha ideia. Como que eu posso fazer isso? Eu coloco o meu verbo lá na terceira pessoa do plural ou na primeira pessoa do plural. Lembrando, terceira pessoa do plural, eles, elas, e primeira pessoa do plural, nós. Então, poderíamos dizer o seguinte: verificamos que aqui nós temos nós, então a gente engloba mais pessoas dentro desta fala. Ou a gente poderia ali, por exemplo, usando eles, elas, se referir a um terceiro, por exemplo, cientistas dizem. Nossa, agora nós ampliamos bem mais o discurso, né? E colocamos várias pessoas dentro desta mesma conversa. Mas, seguindo, a gente tem a dica número 2. A dica número 2, ela fala sobre algo que a gente já estudou, que é o sujeito indeterminado. Indeterminado significa que eu não consigo especificar quem está falando naquele discurso, o que é bastante válido para mim, já que eu quero convencer outras pessoas de uma opinião e fazer com que elas sintam que aquilo também poderia ser seu. Então, quando eu coloco o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, ele, ela, nós temos o uso desse recurso, que é a indeterminação do sujeito. Por exemplo, é necessário, é importante, é louvável. Logo, quando a gente utiliza esse verbo na terceira pessoa do singular, todas as perguntas que a gente venha fazer ficarão sem respostas. Por exemplo, para quem é importante? Para quem é necessário? Nós não sabemos especificar, então poderia ser absolutamente para qualquer outra pessoa além de mim. Significa um agente inanimado, afinal de contas, né? Agente é aquele que faz uma ação, ou algo que faça uma ação, neste caso especificamente. Inanimada porque não tem vida própria, ou seja, a gente tem pessoas provavelmente por trás daquilo fazendo as coisas acontecerem. Então, quando eu falo o governo acredita, o governo ele não é feito de uma pessoa só, nem uma pessoa específica. São um grupo de pessoas, né? E a mesma coisa quando eu uso um cargo, por exemplo, a diretoria da empresa. Então, ali a gente tem um cargo não fixo, né, variável, e que representa, então, uma opinião muito maior do que apenas uma pessoa em específico. Outro recurso bem interessante da nossa dica 4 é novamente aí o uso do sujeito indeterminado, porém agora a gente coloca o verbo na terceira pessoa do singular, adicionando a partícula se. E aí eu tenho acredita-se que, e não sei novamente quem está falando, não há uma pessoa definida, né? Então eu amplio a possibilidade para que meu leitor se sinta parte desse diálogo. Nossa quinta, então, e última dica é enfatizar quem sofre a ação, ou seja, usar a voz passiva. E aí a gente tem um exemplo para ficar mais claro isso, que seria: estas descobertas foram feitas por cientistas. Vejam que os cientistas, que é quem realmente faz a ação acontecer, acaba ficando lá no final da nossa frase e a gente dá menos relevância para ele, enfatizando então quem sofre a ação. Então, o uso da voz passiva, ok? Então, pessoal, antes da gente falar da estrutura da redação argumentativa, eu queria lembrá-los que o tipo de linguagem que a gente utiliza nesse texto é uma linguagem formal. Ou seja, eu preciso ficar muito atento ali às questões de norma culta, ou seja, às regrinhas gramaticais.
E para eu não me perder nisso, eu sempre recomendo que lá no final da escrita da redação eu faça uma revisão para ver se não acabou passando alguma coisa. E também é muito importante a gente pensar que a gente fica meio viciado na leitura, então pense em fazer sempre a revisão num outro dia, né, para que você tenha um tempinho aí para descansar sua mente e poder olhar com mais atenção esse teu texto. Obviamente, né, pessoal, que a gente não pode então utilizar gírias ou expressões populares, a não ser que isso seja um tema dentro da nossa redação. E aí eu sinalizo a gíria ou expressão popular entre aspas, certo? Bom, tendo isso em mente, né, a gente pode falar da estrutura da nossa redação. Quais são as partes então da redação argumentativa? A gente tem a introdução, que normalmente é 1 ou 2 parágrafos iniciais do texto. Após a introdução, a gente tem o desenvolvimento, que é onde vai vir todos os dados de argumentos que eu tenho sobre o tema que está na introdução. Normalmente, um desenvolvimento tem 2, 3 parágrafos, né? Então, que é para eu ter o que trazer de dados, de informações. E por último, né, a gente tem a conclusão, que é esse fechamento de ideias. Bom, então, pensando aí, retomando a nossa estrutura, a gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma destas partes a gente dividiu, então, num vídeo para você, para ficar mais fácil, né? Quando eu quiser só assistir sobre a introdução, só sobre o desenvolvimento ou só sobre a conclusão, eu tenho um vídeo específico para cada parte.